Parece que todo jogo o time do Ceará ali entra com 3 objetivos. O primeiro é uma expulsão, o segundo é um frango e o terceiro é um pênalti infantil. E todo jogo pode ter certeza que pelo menos um desses 3 objetivos vai ser cumprido. Eu fico me perguntando, será que realmente tem punição para esses jogadores que cometem esses pênaltis ridículos, essas expulsões bizarras, como essa do Sanches em cima do jogador Novo Horizontino? Se há alguma punição pro Bruno Ferreira, que vem cometendo esses frangos, essas falhas terríveis todo jogo? Porque parece que não tem. Parece que tem punição para quem joga bem, como é o caso do Melk, que fez uma boa partida e que foi tirado aos 18 minutos do segundo tempo. Por que que o Juan Alano entrou nesse jogo? O Juan Alano, que a gente vem criticando, que é um jogador morto, que só joga quando quer. O Enzo, que até fez uma boa partida no jogo contra o Fortaleza, que ele deu uma assistência pro Melk, ele não entrou. Quem entrou foi o Rafael Ramos. E aí, diante de todos esses erros, diante de todos esses fatores, deu a lógica, né? Novo Horizontino 2, Ceará 1. O primeiro tempo do jogo foi até um jogo, assim, de Série B, um jogo normal, sem muitas chances, ninguém muito melhor que o outro, mas o Bruno Ferreira fez questão de estragar a partida. Era um jogo pro Ceará sair do primeiro tempo com uma vitória parcial. Então, quando terminou o primeiro tempo, eu pensei, dava pra gente estar ganhando. Mas não, né? Mas não, a gente tem que insistir com o Bruno Ferreira no gol. Não dá mais, cara, não dá mais. Se o Ceará quer subir, não tem como manter o Bruno Ferreira sendo o goleiro titular. Tem que trazer, sei lá, o moleque da base, alguma coisa, porque não tem como mais. Acorda, moça, te acorda. Alguém lá de dentro do clube tem que, ou afasta, ou sei lá, velho, não coloca mais o Bruno Ferreira como titular. Não tem condição. Quantos frangos ele tem que cometer, ou quantos gols ele tem que entregar, quantas defesas, abre aspas, fáceis, que ele não vai conseguir agarrar a bola, que ele vai espalmar pra frente no pé de um atacante. Quantos mais erros eles têm que cometer até o Bruno Ferreira não jogar mais? Eu não tô entendendo porque essa demora de tirar ele. No início do segundo tempo, o Ceará até volta melhor, talvez os 10 minutos iniciais, porque a partir dos 10, o Ceará ele começa a insistir numa saída de bola, tentando jogar do Luizão pro Sanches, e o Sanches sempre tava extremamente marcado, ele não tinha o que fazer, é óbvio que ele vai chutar pra frente, velho. E muitas vezes ele não conseguia nem chutar pra frente, ele cedia um lateral, ou então ele tocava a bola errado pro meio, pro jogador do Novo Horizontino. O Novo Horizontino estava constantemente tentando finalizar de fora da área, porque a marcação do Ceará até funcionava bem. Então, até os 30 minutos, por mais que o Novo Horizontino tivesse mais posse de bola, ele não conseguia criar umas boas oportunidades, ele não conseguia entrar muito bem na área do Ceará, era finalização de fora da área. O que é que ele faz? Ele tira o Dieguinho e coloca o Juan Alano. Por quê, velho? Por que que o Juan Alano entrou nesse jogo? E aí, aos 32 minutos, o Sanches, ele dá uma entrada fortíssima, plausível pra ser expulso. Eu não entendo como que o jogador chega daquele jeito, velho. Pô, é inadmissível, inadmissível. Quase todo jogo a gente tem que ter um expulso, ou pelo menos um pênalti cometido, ou o nosso goleiro falhar ridiculamente como vem falhando. Eu tô com a estatística aqui do Horácio, vou deixar o arroba dele aí, Neto Horácio, no Twitter, ou melhor, no X. São 5 expulsões nos últimos 5 jogos e são 6 pênaltis em 10 rodadas da Série B. Gente, 6 pênaltis em 10 rodadas da Série B, isso não existe, não tem como, cara, um time subir entregando gol quase todo jogo, é mais da metade dos jogos. Como eu perguntei, não tem nenhuma punição pro elenco que faz isso, porque tem que começar a ser punido. E voltando pro jogo, né, aos 40 minutos, quase um gol do Novo Horizontino, né, o jogador fica de cara a cara com o Bruno Ferreira, e aí o Bruno Ferreira, ele defende uma bola que qualquer outro goleiro defenderia, porque ele não fez nenhum esforço, a bola literalmente bateu no peito dele, o jogador chutou no peito dele. Pensei que ia ser gol, né, não saiu gol aí, mas aos 41 minutos, né, esse lance, ele resultou num lateral, que fizeram o famoso lateral, né? Jogaram a bola na área, sobrou pro jogador do Novo Horizontino sozinho, que chega chutando, encaixa um chute bem feito e gol. É foda, velho. O Novo Horizontino tava com essas tentativas de fora da área e o Ceará fez o quê? Continuou permitindo que ele chutasse. Agora, se nós não estivéssemos com um a menos, será que teria saído esse gol? Sendo otimista, eu quero pensar que não sairia. E aí o Ceará com um a menos, como que vai correr atrás do resultado, né? 2-1 pro Novo Horizontino, não teve praticamente mais nada, né? No segundo tempo, segundo o SofaScore, foi apenas uma finalização do Ceará. O que é que você vai esperar de um time que finaliza uma vez o segundo tempo inteiro? E aí de novo vem o questionamento. Por que o Melk saiu, por exemplo? O Melk que fez o gol no primeiro tempo, que fez o gol no clássico. O Fernandinho, por mais que ele tenha feito a assistência do gol do Melk, né? Inclusive, eu nem comentei sobre o gol. O Fernandinho, por mais que ele tenha feito a assistência no gol do Melk, foi um golaço pela jogada, né? Pela tranquilidade do Matheus Araújo, do Fernandinho, que não foi fominha, olha só, que milagre. E o Melk, que finalizou muito bem, foi uma jogada muito bonita. E por mais que o Fernandinho tenha feito essa assistência, pela primeira vez na vida, eu acho que ele tomou a decisão certa, o Fernandinho no segundo tempo não tava jogando nada, cara. Ele tem um lance ridículo, que ele escorrega, que tem uma bela jogada ensaiada numa falta, mas o Fernandinho vai e escorrega. Aos 25 do primeiro tempo, aos 30 do primeiro tempo, o Fernandinho tem uma chance boa, que ele fica cara a cara com o goleiro,
e ele tenta um drible. Por que ele não chuta, velho? Dá um toquinho por cima, sei lá. No segundo tempo, o Fernandinho tava morto, tava cansado, não conseguia nem correr mais. E ele ficou no jogo, mano. São as decisões que eu não entendo porque o Mozart insiste nisso. Mas é isso, né? Infelizmente perdemos. Um empate nem seria mal, até porque a gente tava com um a menos. Embora, no momento que estava empate, eu estava lamentando pela falha do Bruno Ferreira. Entrando no mundo das hipóteses, né? Nos e se o Bruno Ferreira não tivesse falhado, talvez nós tivéssemos saído com empate. E o próximo jogo do Ceará é contra o Operário no dia 31/5, às 16 horas, aqui no Castelão. É uma semana, né? Pra tentar ajeitar esse time. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver se os jogadores que não estão sendo escalados, né? Como o PH, Alvina, o Richardson, vão voltar a ser escalados. Muito obrigado a todos os alvinegros que têm assistido o vídeo até aqui. E até a próxima. Valeu!